Vamos fazer esses tic-tac prendedores de cabelo de sapinho, super rápido e fácil. O que vamos precisar? Linha verde e branca. A linha que você escolher, tanto a amigurumi quanto a Anne. Esses daqui eu fiz com a amigurumi e agora eu vou fazer uma com a Anne. Para os olhinhos, nós podemos usar tanto miçanguinha, tá? Quanto linha de costura para fazer os olhinhos. Os prendedores eu usei biquinho de pato ou tic-tac, um tecido, pode ser o feltro, cola quente, tesoura, marcador de ponta, agulha, se não tiver o marcador de ponto, o alfinete. Vamos começar a fazer o nosso sapinho? Eu vou aproveitar esse vídeo e já vou começar a fazer com vocês usando as receitas, para vocês aprenderem a usar receitas, tá? Inclusive, essa daqui eu já postei no alguns canais as fotos, tá? Então, eu vou começar pela base. 7 correntes. Pego meu fio, dou aquela primeira girada nele. Meu primeiro ponto eu não conto, deixo como um nozinho e vou fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa carreira de número 2, 5 pontos baixos, que é o PB, um aumento com 3 pontos baixos e 5 pontos baixos. Então, normalmente, quando você faz as suas correntinhas, a gente vai pular a primeira e já vamos fazer aqui, ó, os 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, aumento com 3 pontos baixos. Então, aumenta 2 pontos no mesmo ponto, só que esse aumento nós vamos fazer 3 pontos no mesmo ponto, ó. 1, 2, 3. Eu esqueci, vamos colocar o marcador aqui no começo. Então, meus 3, 1, 2, 3, 4. É aqui o meu primeiro ponto. Vou virar o trabalho, vou pegar essa parte aqui das correntinhas agora, ó. Primeira laçadinha, que tá aqui, ó. Ou vocês podem, pra ficar mais fácil, como se fosse ter um buraquinho aqui que você vê, ó, do pontinho de baixo. E vamos fazer aqui 5 pontos baixos e já vamos esconder esse fiozinho aqui, ó. Deixa o fiozinho por cima da agulha e não faz nada que já vai ficar escondido, ó. 1, 2. Agora, a nossa próxima carreira é um aumento, 4 pontos baixos, aumento por 3 vezes, 3 pontos baixos, aumento por 2 vezes. Vou cortar esse fiozinho que eu já escondi aqui. Vamos tirar o marcador, tá? Na hora que tirar o marcador, presta atenção, porque aqui às vezes fica uma laçadinha e a gente pode confundir, tá? Então, vamos começar fazendo um aumento, que é 2 pontos dentro do mesmo ponto. E agora, 4 pontos baixos. Aumento em 3 pontos, por 3 vezes. Então, 2 pontos no ponto, em um ponto, né? Por 3 vezes. Três pontos baixos. E o aumento nos próximos 2 pontos. Um aumento no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Vamos fazer aumento em 3 pontos, então 3 vezes o aumento. Sete pontos baixos e aumento mais 3 vezes o aumento.
A nossa próxima carreira, para quem tá iniciando, é um pouquinho mais complicada, que tem vários pontos, que nem, ó, 2 pontos baixos, aumento, que é um só, 2 médios, ponto alto, um aumento de ponto alto, 2 médios pontos altos, 2 pontos baixos, aumento por 3 vezes, 8 ponto baixo, aumento por 3 vezes, ponto baixo, finaliza com ponto baixíssimo. Então, vamos fazer por etapas essa carreira. Vamos começar com os nossos 2 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2 e um aumento. E agora, 2 médios pontos altos. O que é um médio ponto alto, para quem não sabe? Você vai pegar, dar uma laçadinha na agulha, colocou no ponto e vai puxar. Mais uma laçada. Ficamos com 3 fiozinhos na agulha. E vamos dar mais uma laçadinha aqui, ó, e tirar os 3 de uma vez. Mais um ponto médio alto. Pego uma laçadinha, coloco no meu ponto e puxo uma laçada. Fiquei com 3. Pego minha laçada e tiro os 3 de uma vez. Agora, eles estão pedindo um aumento de ponto alto. Nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. Vamos lá. Dou uma laçada na minha agulha, coloco no ponto, puxei a laçada. Fiquei com 3. Vou dar uma laçada, só que dessa vez eu vou tirar 2. Vou dar mais uma laçada e tirar mais 2. Então, ó, dei uma laçada, coloco no ponto, no mesmo ponto, tá? Puxei a minha laçada. Coloquei a linha aqui de novo, tô com 4. Vou tirar 2. Coloco minha laçada e vou tirar 2. Fizemos o ponto alto médio. Agora, 2 médios ponto alto novamente. Um em cada ponto. Dois pontos baixos agora e aumento por 3 vezes. Aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. 8 pontos baixos, 3 aumentos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Agora, vamos finalizar o trabalho, ó, ficou um ponto, eu vou tirar meu marcador. Vamos fazer um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Que o ponto baixíssimo é aquele que a gente coloca, tá? Com um, ó, a gente coloca a agulha aqui e puxa uma laçada. Essa laçadinha que a gente puxou, a gente já tira e puxamos o nosso fio. Só pra vocês terem noção, isso daqui era pedacinhos de fios que eu tinha aqui. Pra fazer esse pequenininho aqui, que foi com o fio Annie, eu usei 2 metros, tá? Eu tinha 2 metros de fio quando eu comecei a fazer. Vamos fazer agora um acabamento, o pessoal chama de acabamento invisível. Então, o meu fio está saindo aqui, nessa correntinha, ok? Vamos pegar, pular essa primeira aqui nessa segunda. Então, se você reparar, você vai ver a curva dessa correntinha aqui. Então, você vai colocar a sua agulha aqui, ó, no segundo ponto. E vamos puxar, ó, de fora pra dentro e vamos fazer a curva, ó, que tá fazendo a própria linha. Puxei. E eu vou voltar praticamente aonde esse fio saiu. Naquele pontinho que ele tá saindo, ó. Só ir de fora pra dentro de novo. Ó, voltei aqui. E puxei. Não dá nem pra perceber, tá vendo, ó, o acabamento? Não fica aquela elevação. Por quê? Fizemos o ponto baixíssimo e esse acabamento. Vamos pegar aqui, ó, algum fiozinho que você tenha. Se você quiser, pode usar até uma agulha. Eu vou puxar esse fio, ó, tá vendo? Fiquei com uma laçadinha e vou fazer o ponto baixíssimo. Puxar todo esse fio, que é um nó, tá? Fiz praticamente um nozinho. Cortei o meu fio e minha base já está pronta. O olhinho nós fazemos um anel mágico, aquele xizinho no dedo.
puxo a minha laçadinha aqui de trás, giro e faço o meu primeiro ponto. Esse ponto no meu anel mágico eu não conto. Aliás, acho que quase tudo que eu começo, meu primeiro ponto nunca conto, deixo como um nó, tá? E vamos fazer aqui dentro 6 pontos baixos. Fechei o meu anel mágico, não aperto muito. E vou vir aqui, ó, no primeiro ponto do meu anel mágico, e vou fazer o quê? Um ponto baixíssimo, pra ele ficar bem juntinho, ó. Ponto baixíssimo é aquele que a gente puxa e já tira tudo de uma vez, ó. Pronto. Corto. E vamos tentar puxar esse fiozinho aqui pra trás, pra poder dar o nozinho. Não precisa fazer aquele acabamento bonitinho, porque vamos costurar o fio verde aqui junto, então não vai aparecer o fundo. Vamos dar um nozinho, cortar e vamos fazer mais um desse. Agora eu vou fazer o meu segundo olhinho. Esqueci de mostrar pra vocês aqui na receita, ó. Olhos X2, então são 2 olhos, branco. Então, esse AM é anel mágico, com 6 pontos baixos. E fechar com ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer a parte verde do nosso olhinho. Aqui, ó, verde. Um anel mágico com 6 pontos baixos. Depois, vamos juntar com o branco. Então, vamos começar a fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. Fecho meu anel. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui para poder subir o meu trabalho. E vou pegar o meu olhinho branco. Presta atenção qual é o lado da frente e qual é o de trás. E aqui, ó, nós temos 2 alcinhas, sempre na ponta do nosso trabalho. Nós vamos pegar somente na alcinha de trás do branco, que isso é o BLO. Então, agora nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento por 3 vezes, BLO em branco. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos pegar somente na alcinha de trás do branco. Então, vamos lá. Um ponto baixo. Peguei aqui na alcinha de trás do branco, peguei normalmente o meu verde e vou fazer 2 pontos aqui nesse ponto. Aqui, ó, um ponto baixo de novo, um aumento mais 2 vezes. Sempre que eu tenho dúvida, tá? Se vocês tiverem também nos seus pontos, conta de trás pra frente, porque aqui eu não sabia quem que era o outro ponto. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3 e eu olho direitinho pra saber qual que é. Eu acho mais fácil. E aqui, ó, nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo, tá? Eu vou contar pra vocês um truquezinho, vou ser sincero pra vocês. Eu podia ensinar tudo bonitinho, certinho e falar pra vocês, se matem de achar o ponto. O branco eu faço bonitinho, com 6 pontos baixos, tá? E pego somente na alcinha de trás. O ponto baixo e o aumento que eu tenho que pegar no verde, nem sempre eu pego na alça certinha, tá, gente? Eu coloco a agulha e vamos. E às vezes nem dá, por exemplo, que nem aqueles pedem um ponto baixo, um aumento 3 vezes. Às vezes eu nem faço 3 vezes ele. Às vezes eu nem preciso de um aumento. Então, assim, tem que ficar redondinho. São alguns truques que com o tempo a gente vai aprendendo que nem sempre tem que estar exatamente como pede. Lógico que depende do trabalho. Agora, vamos puxar o nosso fio aqui pra trás. Não precisa fazer aquele bonitinho, porque nós vamos costurar, ó. Então, eu puxei esse fiozinho pra trás.
Deixa esse banana mágico e vamos fazer o próximo olhinho dele. Vamos agora costurar os olhinhos. Pegue uma agulha que passe a sua linha. Essa agulha aqui, ó, pra quem faz amigurumi, tem um pouco menor de plástico. Sempre passa o fio amigurumi, lã grossa, ela é bem legal, tá? Eu uso essa daqui que alguns chamam de agulha de tapeceiro, de boneca, mas dependendo do trabalho, ele acaba estragando. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, que vocês curtem, se inscrevam no canal e ative o sininho. Vamos lá, nosso meio do trabalho está aqui, correto? Aonde nós temos o ponto alto, que é mais altinho. Então, tá aqui. Vou colocar meu alfinete para vocês verem. O meio. 2 pontos pro lado, eu já coloco a minha agulha. Não é na correntinha, é embaixo mesmo, tá? Que metade do nosso olhinho vai ficar pra dentro e metade vai ficar pra fora. Tirei meu alfinete. Agora, vamos arrumar esse olhinho, ó, do ponto que a gente entrou pro lado. De fora do trabalho, não pro meio. Coloco aqui, não pego o olhinho ainda. E pego algum fio aqui atrás, se vocês conseguirem. Puxei. Esse outro fio ali, esquece por enquanto, ó. Arrumei na posição que eu quero. Vou voltar. Ele já tá presinho. Vou dar só mais um pontinho por precaução. Aí eu pego aqui, ó, e vou sair lá na frente mesmo dele, ó. Sair aqui na frente, pra ter certeza que ele não tem risco de soltar. Volto e vou dar um nó. Tem gente que quando faz esse tic-tac, às vezes, só cola. E eu, pra mim não tem problema se quiser colar, mas eu não sou muito fã, porque eu fico com medo do quê? Do trabalho soltar. E não é legal, né? A gente vender um negócio pro cliente, de repente ele compra um sapinho desse colado, vai usar e solta. Eu já tentei várias colas, desde IP6000, cola quente, cola de tecido. E meus filhos, né? Minhas filhas são teste e eles acabam soltando com o tempo. Então, essas peças eu acabo preferindo costurar. Vou dar um nozinho, não precisa fazer bonitinho o acabamento aqui atrás, porque nós vamos colar depois o tecido aqui. Então, vamos costurar o nosso segundo olho, que é a mesma coisa. Vamos pegar o meio do nosso trabalho, que tá aqui, contar 2 pontos. Então, a partir daqui, eu coloco a minha agulha e vamos costurar o segundo olhinho. E nosso sapinho tá praticamente pronto. Vamos agora à parte dos bordados. Então, vamos pegar a nossa linha de costura preta, ou a miçanguinha, opção de vocês, e nossa agulha. Vamos fazer o olhinho agora. Então, vamos pegar a linha. Esse daqui que eu fiz no Fioane, ele ficou bem pequenininho. Então, teria que ser uma miçanga bem pequenininha, que seria, no caso, essa daqui, tá? Mas eu vou fazer ele bordado, porque nem todo mundo tem miçanga em casa. Então, pegamos a nossa linha, eu passo 3 fios dela. Por que que eu tô usando a linha dessa vez? Eu tô usando a linha para poder fazer os cílios. Se você quiser bordar somente o olhinho e não fazer os cílios, você pode. Aí pode ser qualquer outra linha que você tiver. Vou fazer o olhinho aqui, então, vou vir aqui de trás. Mais ou menos, passei no meio, ó. Seguro meu fio aqui. E vamos pegar algum fiozinho que tiver por aqui de algum ponto, somente o fiozinho. E vamos bordar umas 3 a 4 vezes, dependendo do tamanho que você vai querer o seu olhinho.
Fiz 2, eu acho que já é o suficiente para esse tamanho. O amigurumi, acho que eu fiz 4 vezes, se eu não me engano, ou 5. Jogo aqui pra trás de novo. Às vezes ele afunda, ó, você vem aqui e arruma. Vou dar um nó, só que eu não vou tirar minha agulha daqui, tá? Vamos dar um nozinho. Esse fiozinho aqui eu corto e vou passar o outro pra frente agora, pra poder fazer os cílios. Se caso você quiser fazer cílios em algum outro bonequinho seu, você passa o seu fiozinho preto, dá um nozinho atrás e aqui na frente é só isso aqui que eu vou fazer, ó. Passei. E vou cortar aqui, ó, o tamanho dos cílios. Tá pronto o cílios. O outro lado, eu vou fazer agora com a miçanguinha. Nessa agulha, minha miçanga não vai passar. Passei minha miçanguinha aqui em 2 fios, porque eu não consegui passar em 3. Jogo meu fio aqui pra trás. Esse no fio One, um pontinho é o suficiente. No amigurumi, eu dei que a minha outra miçanguinha é maior, eu consegui passar na agulha. Então, eu acabei dando uns 2 a 3 pontinhos, assim, passando na miçanguinha pra poder travar. Ó, esse daqui dá até pra ver os fiozinhos, tá vendo aqui? Umas 2, 3 vezes. Pra esse daqui tá ótimo, vou dar um nó. Mas aí, meus cílios vai ficar somente 2? Não, a gente já vai resolver isso, ó. Dei o nó e não vou cortar essa ponta aqui. Com a outra agulha, eu venho, coloco aqui, ó, e vou puxar essas pontinhas da linha. E jogo esse daqui pra frente pra cortar. E tá pronto os cílios, ó. Nesses daqui, eles ficaram durinhos, porque eu tenho uma cola que eu uso, que chama P6000. Uma cola que cola tudo, mas você pode pegar até uma cola tenaz. O que que eu fiz pro meu olho ficar durinho? Eu só dei uma sujada aqui, ó. É só a ponta mesmo, pra poder ficar duro. Se você não tiver essa cola, você pode usar uma cola tenaz, uma cola de tecido, cola branca, cola que você tiver. É só pra deixar esse fio mais durinho. E a hora que ele secar, a gente termina de cortar ele. Pronto, ó, deixei bem arrumadinho os cílios. Depois que ele secar, eu corto ele. Já curtiram? Já se inscreveram no canal? Já clicaram no sininho? Então, bora lá que agora a gente vai fazer a boquinha. Pra fazer a boquinha agora, eu tenho mania de usar um fio mais fino do que eu costuro, do que eu faço crochê, né? Então, que nem nesse caso aqui, eu fiz com a amigurumi e costurei com a Anne. Esse daqui eu fiz com a amigurumi, fiz a boca com a amigurumi. Você pode fazer com a linha de costura passando 4 vezes, mas eu já tenho o meu fio... Eu tenho o fio da Cleia, que ele é bem fininho e eu uso bastante ele. Passar na agulha e vamos fazer a nossa boquinha. Pra boquinha. Pegamos aqui, ó, no meio, que a gente vai ver a carreirinha do meio. Vamos colocar aqui, ó, nessa linha, na segunda carreira de fora pra dentro. Então, 1, 2, começo aqui. Então, eu já vou colocar minha agulha aqui. Seguro o fio aqui atrás. E, seguindo essa linha tortinha que ele faz, tá vendo, curvadinho? Nós vamos descer 1, 2 pontos. Seguindo a linha.
2 pontos. Vamos fazendo como se fosse uma costura mesmo. Sem apertar muito para ele poder fazer as curvinhas bonitinhas. Tá pronta a boquinha, vamos dar um nó e pegar a linha vermelha para quem quiser fazer ele com linguinha. Deixa eu dar uma linha vermelha aí. Ju? Vamos fazer agora a linguinha. Peguei um pedacinho de fio vermelho, tô usando o fio Anne mesmo. E vamos escolher um lado para fazer. Pegou aqui, ó, um pontinho qualquer na boca, onde tá a boquinha. Pra baixo da linha preta, tá? Puxei. Não vamos descer reto, vamos descer pro lado, ó. Tá vendo? Pontinho de baixo, mas pro ladinho. Aí, vou pegar no pontinho do lado. E embaixo também. Como se fosse um quadradinho. Passei aqui por baixo. Vou sair aqui em cima de novo. E agora, eu não vou mais colocar aqui embaixo no verde. Eu vou passar por baixo dessa laçadinha vermelha. Sem pegar no verde. Isso vai deixar a linguinha mais redondinha, ó. E coloco no meio dos 2 pontinhos. Dou um nó e acabamos a nossa linguinha. Vamos fazer agora a finalização de colocar o tic-tac. Olha, Ivone. Agora, vamos colar no tic-tac. Vamos pegar um pedacinho de papel e vamos colocar de um lado, de outro. Por quê? Para na hora da gente colocar, eles ficarem iguais, fica cada um de um lado na cabecinha. Então, você vai colocar esse, por exemplo, você fez 2, né? Um aqui e um aqui. Na hora de colar aqui, você passa bastante cola nessa parte. E se for o tic-tac mesmo, você passa bastante cola aqui. Se você quiser, é até bom você dar um pontinho nesse furo, que o risco de soltar é menor, que cola quente acaba soltando. E nosso sapinho está pronto. Se eu falar pra vocês que eu gostei mais desse com fio Anne do que esse do amigurumi, vocês acreditam? E na hora da gente vender, eu comprei esse papelãozinho em forma de menininha na internet. Se você não tem, pegue um papelzinho, cartão, cartolino que você tiver. Você pode cortar mais redondinho e colocar o seu tic-tac aqui pra vender. E se você quiser agregar ou até encarecer um pouco mais o seu produto, foi o que eu fiz aqui. Eu fiz 2 pulseirinhas, que eu paguei super barato nessas miçangas. Comprei um pacote com meio quilo de miçanga, eu paguei R$15. Não dá nem pra falar quantas pulseiras dá pra eu fazer, porque eu não tenho nem noção. Nesse daqui, eu coloquei um jogo de lacinho, de xuxinha, de elastiquinho. Por quê? Às vezes, R$2 que você paga nisso daqui, você aumenta o seu produto, às vezes, em R$10. Então, se você vai vender o seu tic-tac, vamos dar um exemplo. Por R$20, se você colocar isso daqui gastando mais um, você vende por 30, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Vou falar de novo, é pra vocês clicar no sininho, curtir e comenta se vocês estão gostando. E quem comentar, o que vocês acham da gente aprender a fazer essa xuxinha em forma de sapo? Fala aí, o que vocês acham? Até a próxima!